Nesta noite eu quero falar de apostasia. É o que a gente vê nos últimos dias. Que vergonha a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos falar a palavra de Deus, irmão, em tempo ou fora de tempo. Ela tem que ser anunciada. Nós estamos vivendo uns dias que a apostasia, a mentira, o falso profeta tem se levantado fortemente no meio do povo de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 15. O que é que diz a palavra do Senhor? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidinho como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. E Jesus disse ainda, neste mesmo capítulo, irmãos, em Mateus, que ele ia se manifestar nos últimos dias. É o que a gente vemos hoje, a manifestação do falso profeta. No capítulo 7 mesmo, versículo 16, louvado seja Deus. Como conhecer o falso profeta? A palavra de Deus afirma dizendo: conheceis pelos seus frutos. Louvado seja Deus. Pelas obras. Porventura, colhe-se uva de espinheiros. Número 23 e 19, a palavra de Deus afirma dizendo que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra. Veja o que é que diz ainda Jeremias 29 e 9. 29 e 9, estamos falando que Deus, ele é cumpridor da sua palavra. Louvado seja Deus. Falar o que não está escrito, aumentar a palavra de Deus ou diminuir a palavra de Deus é duro. Serão consumidos. O livro de Sofonias fala que a carne vai virar estéril. Louvado seja Deus. Ensinando vaidades, como diz Jeremias, falando mentiras. Não, se apresenta como obreiro do Senhor, manejando bem a palavra da verdade. Gálatas, capítulo 1, diz que tu aprendeste o evangelho que tu aprendeste e anuncia. Todo pecado é pecado. Sabe disso? Um certo irmão disse para mim uma certa vez, para mim não, na igreja ouvindo. Você pega uma pedra pequenininha, você bota num tanque, ela vai lá para o fundo. Você pega uma de 1 quilo, bota no tanque, ela vai lá para o fundo também. Então, para Deus, tudo é pecado. Na hora que eu mudo alguma coisa da palavra de Deus, eu estou adulterando também. A palavra de Deus diz que os adúlteros não têm direito ao reino dos céus. E o pior é que esses falsos profetas têm muitos seguidores, viu, irmão? Mas espero que nós guardem a palavra de Deus no nosso coração. Esse é o falso profeta que ensina mentira, que adultera uma palavra de Deus com apostasia, com as palavras mentirosas, falando o que não está escrito. E mais para frente na leitura, ele sabe que serão castigados 2 vezes mais do que vós. Duro é a mensagem lá de Apocalipse, para aquele que aumenta ou diminui a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus diz que Moisés chegou diante de Deus e disse: pecado grande esse povo pecou contra ti, o Deus
tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, torna-se semelhante a eles, os que os fazem, e todos quanto neles confiam. Isaías 45, versículo 20. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Atos 19, versículo 11 e 12. Fala de um homem que era pecador, perseguidor da igreja de Cristo, que encerrava os pregadores na prisão, que compartilhou da morte de Estevão, mas quando ele aceitou a Jesus, ele abriu a boca e disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, temos que falar a palavra de Deus. Procura te apresentar-te como preso do Senhor, manejando bem a palavra da verdade. Jesus vai te abençoar, vai te abençoar. Ora, Jesus vai te abençoar, mas se tu estiver de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse para Jeremias: não ore por eles, não insista, que eu não ouvirei as vossas orações. Eu não sou Amém? Louvado seja Deus. Que eu também possa praticar aquilo que eu falei, porque a Bíblia é uma espada de Deus. Assim falai, assim procederei. Eu e minha casa tenho que servir ao Senhor. Estou sofrendo um pouquinho, viu? Estou sofrendo um pouquinho, mas estou tirando aí, falando, e Deus vai tirando. Deus vai tirando as coisas que desagradam a Deus, para que seja exemplo. Eu sou melhor do que ninguém, irmão. Deus me livre de ser melhor do que ninguém. Mas eu não gosto de mostrar meu pecado para o mundo, não. Pego todos os dias. Falho, né? Que pecado, o salário do pecado é muito. O crente não pode pecar, não. Falho todos os dias. Mas eu só gosto de mostrar minha falha. Só quem sabe é Deus. Não gosto de mostrar para o mundo, não. Amém? Porque nós somos luz do mundo. Nós somos diferentes, temos que viver diferente, falar diferente, andar diferente, olhar diferente, sair na roda dos escarnecedores, ser santo, porque Deus é santo. O caminho é limpo, nada impuro passará por ele. Louvado seja Deus, e ser santo em toda a nossa maneira de viver. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.